Se gostar do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Graça e paz, bem-vindos e bem-vindas ao canal Manancial de Águas Vivas. Vamos para mais um estudo da palavra e hoje eu trago para vocês Atos dos Apóstolos. Então, vamos fazer aí um panorama bíblico, um panorama geral do livro de Atos, e eu quero aqui te incentivar a ler esse livro, que é um livro tremendo, amém? E temos muito que aprender, com este livro maravilhoso, o livro de Atos, amém? Quero pedir para você neste momento, vamos iniciar com uma oração hoje, amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, eu te apresento, Senhor, esse estudo, Pai, e que a Tua palavra, Pai, que é viva e mais eficaz que uma espada de dois gumes, possa penetrar no nosso coração, Pai, que esse estudo, Senhor, venha, Pai, abrir a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, nos trazer conhecimento e sabedoria, Pai, e venha nos incentivar cada dia mais e mais, buscar a Tua palavra, buscar a Tua presença, trazendo edificação para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então, iniciar esse estudo, porque o tempo corre. Amém? Vamos lá. Então, o livro de Atos, o livro de Atos, então, ele pode ser identificado, com o título A Igreja que Testemunha. Por quê? Porque a igreja de Atos, o livro de Atos, ele vai realmente mostrar, todo o crescimento da igreja primitiva desde o seu início, e é um testemunho realmente do que a igreja vivenciou no princípio, ali, no início ali, do nascimento e do crescimento da evolução da igreja primitiva. Bem? Então, o texto que a gente pode considerar como o texto mais importante, que é o verso-chave, está lá no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, esse é o versículo-chave, aonde Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixa essa orientação aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles aguardassem em Jerusalém, até que o poder de Deus, até que eles recebessem o poder de Deus, até que eles fossem revestidos com o poder. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, essa passagem é uma passagem tremenda, do livro de Atos, realmente, aonde ali ocorre a descida do Espírito Santo. Então, é quando eles são revestidos de poder, E Jesus ali deu essa orientação para que eles não fizessem nada, para que eles permanecessem ali em oração, para que eles fossem revestidos de poder, Porque pode existir religião sem poder, mas não o evangelho, Então, eles não poderiam pregar antes que eles fossem revestidos de poder. Eles tinham o Espírito Santo? Sim, eles tinham já o Espírito Santo. Mas eles precisavam do revestimento de poder, amém? Que é o que traria ousadia e poder para eles pegarem o verdadeiro evangelho, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O livro de Atos, então, é uma continuação do evangelho de Lucas, tá? O livro de Atos, ele é um direcionamento também, Ele é direcionado também a Teófilo. Então, no livro de Atos, Lucas ali, ele faz um relato muito precioso do nascimento e da expansão da igreja de Jesus, debaixo da liderança dos apóstolos e do empoderamento do Espírito Santo, amém? Então, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então, Lucas, ele escreveu o Evangelho, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, que é uma continuação, então, do Evangelho de Lucas. Então, Lucas, ele relata a expansão, do Evangelho, a partir da ascensão de Cristo. Então, como eu falei, quando Cristo deixou ali, então, através do versículo-chave, que eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, E, então, Jesus deixou ali a ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, orando, intercedendo, até que eles fossem realmente ali revestidos de poder. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, caiu sobre 120 discípulos no cenáculo. E então a igreja saiu para testemunhar com uma ousadia jamais vista.
pois após a morte de Cristo, né, os discípulos estavam com muito medo, né? Mas com a vinda do Espírito Santo, nada mais poderia impedi-los de dar testemunho com intrepidez. Então, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles receberam intrepidez, eles receberam ousadia para pregar a palavra de Deus, para pregar o evangelho de poder. Amém? E Lucas, então, ele retrata a expansão do evangelho, começando com Pentecostes, né? Então, na descida do Espírito Santo, indo até a prisão de Paulo em Roma. Então, ali, né, o centro do império, ali no centro do Império Romano. Então, o livro ele começa, né, com a ordem de Jesus para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até serem revestidos com o poder do alto, passando pelas viagens missionárias e terminando com Paulo preso em Roma, aguardando então, né, a sua condenação e a sua morte, né? Então, o pano de fundo e o propósito, então, o livro, ele foi escrito para Teófilo, né? Presume-se que o objetivo do relato de Atos é o mesmo que do Evangelho de Lucas, tendo sido escrito para confirmar a fé dos crentes. É a história, então, dos apóstolos, né, cobrindo aproximadamente 30 anos da igreja primitiva. E o Espírito Santo, claro, é a figura central do livro de Atos, né? Então, o Espírito Santo que inspirou, né, Lucas a escrever e ali o Espírito Santo foi ali o personagem central, né? Então, com a descida do Espírito Santo, eles receberam ousadia e tudo que eles fizeram, né, ali, os atos, né, realmente ali, foi através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, depois que eles receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, o autor e a data do livro de Atos. Lucas é o autor do livro de Atos, né? Bem como do Evangelho de Lucas. Lucas ele escreve a partir de acompanhar, né, o apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias, registrando tudo o que acontecia. Então, Lucas também, ele velejou com Paulo para Roma, né? Estava junto com Paulo quando este ficou na prisão em Roma, na ocasião do seu segundo encarceramento. Sabemos que Lucas, então, foi o escritor do livro de Atos, né? E que Lucas, ele acompanhou Paulo em sua prisão, por volta do ano 63 depois de Cristo, a qual, então, foi uma prisão domiciliar, né? Então, Paulo ali, né, por ele ser um homem de Deus, por ele ser também ali romano, por ele ser um cidadão romano, então, eles colocaram ele numa prisão domiciliar, né? Então, ele ficou ali, né, numa casa, uma moradia ali, alugada, aonde Lucas estava presente com ele, né? Então, ali, Paulo permaneceu por 2 anos, né, nessa prisão domiciliar, e Lucas permaneceu juntamente com Paulo, tá? Como podemos ver em Atos 28, no verso 30, que diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, né? Então, ali ele recebia ali os seus discípulos, né? Os crentes, né, da igreja ali primitiva, ele recebia ali, mesmo ele estando preso. Então, ele estava preso numa prisão domiciliar. Amém? Nenhuma confirmação concreta da sentença de Paulo é mencionada por Lucas. Nenhuma menção da destruição de Jerusalém é feita. Portanto, Paulo morreu antes do ano 70 depois de Cristo. Os historiadores colocam a data do início dos anos 60 depois de Cristo, então aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, o qual é o ano mais aceito pelos estudiosos. Paulo possivelmente então morreu por causa da perseguição de Nero contra os cristãos, bem? Então, se você não conhece a história aí de Nero, dá uma procurada e uma pesquisada aí, né, que Nero ele foi um grande perseguidor da igreja primitiva, tá? O esboço, então, do livro de Atos. Então, o livro começa com Pedro, né? Que é o início, então, da igreja em Jerusalém, ali o início da pregação ali, em Jerusalém, ao povo judeu, né? No capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 47. Pedro foi, então, o primeiro líder em Jerusalém, né? E tinha a incumbência dada pelo próprio Jesus, né? Ao pedir que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Em segundo lugar, temos o ministério de Pedro
a vida de Estevão, né, que é relatada também, Barnabé, então além do ministério de Pedro, a história ali, né, de Estevão, Barnabé e outros também. Ali no capítulo 3, então do versículo 1 até o versículo 8, até o capítulo 8, versículo 40. Então aqui vemos os feitos extraordinários, né, por exemplo, a pregação dos discípulos, os quais foram presos e pressionados a não pregar, né, a não falar sobre Jesus. Porém, com intrepidez e ousadia, Pedro responde que não poderia deixar de falar do que tinha visto e ouvido. Pedro, que havia fugido então na ocasião da morte de Jesus, né, já não mais existia. O Pedro que agora existia era agora um homem intrépido e corajoso. Amém? Então, depois que ele recebeu o revestimento de poder, né, do Espírito Santo, ele se tornou um outro homem. Amém? Em terceiro lugar, nós temos então a conversão de Paulo, lá no capítulo 9, versículo 1 até o 31. No capítulo 8, vemos o apedrejamento de Estevão, que antes de morrer, cheio do Espírito Santo, citou as Escrituras mostrando que quem Jesus era, né? De fato, o Messias esperado pelos judeus. Amém? Então, quando os judeus começaram a apedrejar Estevão, este levantou os olhos aos céus e o seu rosto estava translúcido. E então Estevão expirou e Paulo consentiu com isso, né? Paulo ele estava presente no apedrejamento de Estevão e ele estava consentindo com tudo aquilo porque ele era um perseguidor da igreja primitiva, né? Então Paulo ele foi ali, né, o responsável ali pela morte de Estevão. Então, antes de ser apóstolo de Cristo, Paulo ele era um membro do Sinédrio, né? Que era um grupo de 70 judeus, o qual era sempre presidido pelo sumo sacerdote. E o Sinédrio tinha poder de polícia, né? Então eles podiam mandar prender, eles podiam mandar matar. Podendo então até mesmo praticar execução de pessoas. E Paulo foi dada a autoridade para perseguir os cristãos e levá-los para a cadeia, né? Então Paulo ali, ele tinha esse poder, né? Lá no capítulo 8, então, temos Estevão ali, então, cheio, né, do Espírito Santo, clamando para que Deus não imputasse aos judeus aquele pecado. E, por fim, né, entregando o seu espírito para Deus. E tudo isso diante de Paulo, né? Então, Paulo estava ali como testemunha. E no capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo, né, que saiu de Jerusalém em direção a Damasco, a capital da Síria, e no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Amém, glória a Deus. Que ali Jesus então pergunta a Paulo, por que este o perseguia? Por ocasião deste encontro, Paulo então ficou cego. E Jesus mandou-lhe ir até Damasco, a rua chamada Direita, e procurar um homem chamado Ananias, que em hebraico significa graça de Deus. Amém. E assim um homem que era um pregador da lei, né? Um homem perseguidor do povo cristão, né? Da igreja primitiva. Ele se torna o maior pregador de Jesus, o maior pregador do evangelho, o maior pregador da graça de Deus, pois ele recebeu a unção de um homem cujo nome significa graça de Javé. Amém, glória a Deus. Então ali Paulo, ele recebeu através da imposição de mãos, através da transferência, né, de um homem, recebeu a unção ali, através desse homem que o nome dele significava graça de Javé, graça de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, que tremendo, né? Espero que você esteja aí sendo grandemente abençoado como eu que estou aqui dando esse estudo. E dali Paulo já saiu pregando a Cristo como Messias, cheio do Espírito Santo, aleluia. A história de Paulo, então, nos mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus consegue transformar o ser humano, como Deus é poderoso, amém. Então Deus ali lhe perdoou a Paulo e fez dele o maior de todos os apóstolos, o maior pregador do evangelho. Amém.
aquele que escreveu mais cartas, aleluia, um homem com grande conhecimento. E Deus ali, então, ele sabia que Paulo era um homem muito obstinado, que nada poderia pará-lo, e que de fato foi isso que Paulo fez, né? Desbravando o mundo antigo e plantando várias igrejas, chegando até mesmo à cidade de Roma, né? Então Paulo ali ele pregou ao povo gentil, né? Deus deu uma incumbência primeiramente a Pedro, né? Mas Pedro ele acabou pregando somente para o povo judeu. Então Deus levanta Paulo e Paulo levou o evangelho ao povo gentil. Amém? Em quarto lugar, temos o ministério de Paulo, né? E a igreja dos gentios, né? Quando Paulo ali realmente levanta as igrejas ali pregando ao povo gentil, né? No capítulo 10. Então, quem era o povo gentil? Para quem não sabe, o povo gentil era o povo que não era judeu, que não praticava o judaísmo, né? Que não cria num Deus único, mas sim não cria no monoteísmo, em um único Deus, mas em vários deuses que eram, né, que era a cultura da época. Amém? Então ali Paulo ele prega a igreja ao povo gentil e com isso tem início ali o nascimento das igrejas ali dos gentios, tá? Lá no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12, versículo 24. Então a primeira das igrejas gentílicas foi a igreja de Antioquia, na Síria, a qual era o quartel-general dos gentios. E vemos também no capítulo 10 a conversão do primeiro gentil, através da igreja, que foi Cornélio. Amém? Então ali foi Pedro, né? Primeiramente ali, que foi ali, né, na direção, através da revelação que ele teve do Espírito Santo, que era para levar a palavra ali. Então Pedro foi o primeiro que levou ali, né? Mas Deus tinha levantado Pedro para pregar a todo, né, o povo gentil. Mas ele acabou ali, né, pregando a Cornélio e depois Paulo deu continuidade. Então, nessa ocasião, Pedro teve uma visão, né, através da qual Deus mostrou-lhe um lençol com vários animais impuros e mandou Pedro comer. E o apóstolo resistiu a Deus 3 vezes, porém, Deus disse a Pedro que não considerasse impuro aquele que ele havia purificado. E Deus revelou a Pedro que era a hora de pregar aos gentios. E neste exato momento, então, 2 homens vindo da parte de Cornélio vão até Pedro, né? Pois em sonho Deus disse a Cornélio que procurasse a Pedro. Pedro então vai à casa de Cornélio e sua família, e eles são batizados com o Espírito Santo, né? E então se tem início o ministério da igreja com os gentios. Em quinto lugar, nós temos as muitas viagens missionárias de Paulo, desde a primeira viagem, né, até a terceira viagem, e também a sua viagem a Roma. Então, lá no capítulo 12, no versículo 25, até o capítulo 21, versículo 26, Paulo foi um desbravador do mundo da sua época, plantando diversas igrejas na Ásia Menor. E, por fim, vemos a prisão de Paulo, a viagem a Roma e a sua defesa lá no capítulo 21, verso 27, até o capítulo 28, verso 31. Amém? Então, quais são as chaves do livro de Atos? As chaves do livro de Atos são muito importantes, pois abrem o nosso entendimento para compreendermos o livro, nos revelando um rico conteúdo em cada livro da Bíblia. Amém? Então, a palavra testemunha, do grego, martis, aparece mais de 39 vezes. Essa palavra originou a partir de mártir. Então, mártir é uma palavra que a gente conhece, que significa alguém que morreu inocentemente por uma causa, que foi, no caso, né, Estevão ali foi um dos grandes mártires. Originalmente, essa palavra significava apenas alguém que dava um testemunho. Mas por causa de muitos cristãos que morriam por causa da sua fé, o vocábulo evoluiu também para significar alguém capaz de morrer por sua fé. Amém? O capítulo 2 é o capítulo-chave do livro de Atos, pois retrata a mudança de vida de todos os discípulos que estavam reunidos no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Amém? Então, esse é conhecido como o batismo com o Espírito Santo ou batismo de fogo, né? O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? O Espírito Santo vem e se assenta no seu espírito e passa a fazer morada em ti. Esse é o batismo no Espírito Santo que os discípulos receberam
lá em João, quando Jesus soprou o Espírito sobre eles. Mas o revestimento de poder é quando o Espírito Santo vem sobre nós. E ali nós recebemos dons. E um dos primeiros dons que é evidente, né, e que foi evidente aqui nessa passagem, né, no dia de Pentecostes, foi o falar em línguas. Então, um dos dons dados pelo Espírito Santo para a igreja. Amém? Então, aqui eles receberam, através desse revestimento de poder, ousadia para pregar o evangelho de poder. Amém? Então, o ensinamento, né, chave do livro é a descrição da obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos e como Deus trouxe os gentios para fazer parte da igreja primitiva. Amém? Glória a Deus. Então, além do povo judeu, o povo gentil também. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, eu creio que esse estudo, né, vai ser muito edificante para a sua vida. Temos muito que estudar, né, e aprender com o livro de Atos. Amém? E eu espero que esse estudo aí tenha sido aí bênção para a sua vida, amém? E que tenha sido aí um incentivo para você que não leu o livro de Atos como um todo, mas que você venha a ler, amém? Glória a Deus, Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Curte e compartilha, né? Essa mensagem com outras pessoas, se inscreve no canal para que você possa receber, né, notificações dos próximos vídeos que serão postados, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe grandemente a sua família. E até o nosso próximo vídeo.